né, a ordem do universo, né, enfim, para a harmonia do universo. Bom, aqui tem essa pergunta, mas é assim, vou colocar ela aqui, caso vocês queiram comentar aí. Eu acho que eu lembro o que o Luciano está perguntando. Porque teve uma das histórias de um dos cegos que Jesus curou, que ele não teria feito, não seria uma expiação a situação dele, né? Ele não teria feito nenhum mal no passado para estar naquela situação. Ele apenas estava daquele jeito para que Jesus realmente o curasse e mostrasse o poder de Jesus e para que confirmasse a missão de Jesus, né? Então isso é possível. A pessoa ela pode estar passando por alguma limitação e não ser uma expiação. É uma prova que ela escolheu em que ela escolheu passar por aquilo para contribuir com o progresso e não tem nada a ver com estar pagando algo, ter feito um mal no passado. Isso é possível. Aliás, é uma boa lembrança do Luciano para que a gente não pense que todas as pessoas em dificuldade é porque elas fizeram algo no passado. Não. As grandes almas, e não precisa nem ser grandes, há missões que a gente tem que cumprir, que aqui é missão, que é sinônimo de prova, né? Que a gente escolhe justamente para promover o progresso, não tem nada a ver com o passado, né? Por isso que o espírita não pode ser leviano quando vê alguém passando por uma dificuldade e dizer, a pessoa está assim porque ela fez algo no passado. Nem sempre. Nem sempre ela fez algo no passado, ela pode ter escolhido aquela situação de dificuldade justamente para a prova ainda ser, para contribuir com o progresso, né? Enquanto ele também evolui. Eric? Não, eu só coloquei aí a passagem, né? Enfim, não é o tema da live, mas eu aproveitei e coloquei a passagem, né? Que, inclusive, essa passagem é uma dos que Kardec usa no Evangelho para provar que os discípulos de Jesus tinham noção de reencarnação, né? Porque os próprios discípulos colocaram como hipótese. Talvez ele tivesse cometido erro na vida passada e reencarnou por isso, né? Mas, enfim, aí é outro assunto. Melhor a gente voltar para o tema, né? A gente pode ir, então, para a pergunta 42, né? Podemos ir. Vamos lá. A 42, olha só. Poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos da Terra, por exemplo? A resposta: nada te posso dizer a respeito. Porque só o Criador o sabe, e bem louco será quem pretenda sabê-lo ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Então aqui Kardec entra mais numa pergunta no como saber determinado detalhe, né? Não é algo que eu possa deduzir só pela lógica, é uma questão mais técnica, própria da pesquisa científica. Então aqui eles dizem, nada te posso dizer. Eu acredito que naquela época, aí teria que ver com alguém que seja especialista no assunto, né? Naquela época, hoje a ciência já estima, né, o tempo um tempo que pode durar um planeta, uma galáxia. Eu acho que naquela época a ciência não tinha nem noção dessa possibilidade de calcular tempo, né? Então vejo que a resposta para a época nada te podemos dizer a respeito, mas hoje em dia, mas nota que foi um avanço da própria ciência, né? Que trata do assunto, não do espiritismo. A ciência material, ela tem hoje uma capacidade de saber dentro de uma margem de erro, né? Mas tem, né? Mas é interessante o início da resposta, né? Mostra muito bem o que a gente está falando aqui, né? Nada te posso dizer. Isso resume o que a gente vem explicando aqui nos estudos, né? Ou seja, ele não pode acrescentar nada o espírito sobre essa questão material. Beleza. Eu deixei preparado aqui o livro dos médios, aquele item 296, né? Caso vocês queiram, né, que vai dar bastante assunto. Posso colocar ele aqui? Pode colocar, porque agora a gente vai mostrar Kardec falando isso, justamente como eu falei, porque as pessoas podem pensar, bom, mas será que é isso que esse trio tá falando aí? Não, realmente é isso? Agora vocês vão ver Kardec falando exatamente
como que a gente deve interpretar as questões do Livro dos Espíritos que tratam de assuntos que não são da especialidade do Espiritismo. Para que a gente tenha bem claro isso. Quando eu quiser saber sobre formação dos mundos, eu tenho que perguntar para ciências que tratam de não é para o Espiritismo. E não é porque está no Livro dos Espíritos que o Espiritismo tenha alguma opinião sobre isso ou deva tratar disso. Onde é que, para as pessoas entenderem antes de ler o texto, Lauro, para as pessoas se situarem, foi escrito o Livro dos Espíritos, a segunda edição, em 1860, então que a gente acabou de ler, está em 1860. E agora a gente vai ver um texto de Kardec de 61. Então vejam como Kardec ele continua escrevendo para a gente entender as obras. Por isso que ele vai dizer que a pessoa deve ler o Livro dos Espíritos, deve ler o Livro dos Médiuns, por isso que ele diz que tem que ler as obras, porque uma vai ajudando a entender a outra. Vocês vão ver agora que a gente vai ver justamente perguntas sobre esse tema que a gente está tratando, porque Kardec escreveu um capítulo lá, 26, do Livro dos Médiuns, a segunda parte do Livro dos Médiuns, que o nome é Das Perguntas que se Podem Fazer aos Espíritos. Olha que interessante. Porque Kardec percebeu isso, que não é qualquer pergunta que eu posso fazer para os Espíritos. E ele, inclusive, vai tratar dessas que a gente está vendo agora aqui na 41 e na 42. A gente vai ver o que os Espíritos explicando para que a gente entenda o que estava lá no Livro dos Espíritos e como que a gente tem que ler. Provando o que a gente está falando e provando que a pessoa tem que ler a obra completa para não fazer confusão. E para entender o que Kardec está fazendo. Vamos ler, eu vou ler, comentar e a gente segue a rodada. Então, olha, o item é sobre outros mundos. Então, das perguntas que se podem fazer para os espíritos, ele quer saber, e perguntas sobre os outros mundos, que é exatamente o que a gente está vendo. Então, é a 32ª pergunta, porque ele já estava tratando do assunto antes, tá? Vamos pegar só essa parte. Olha a pergunta que Kardec faz com os espíritos. Que confiança se pode depositar nas descrições que os espíritos fazem dos diferentes mundos? Olha, ele quer saber da confiança, porque ele já deu a prova, que ele perguntava e os espíritos respondiam, né? Agora ele quer saber qual é o grau de confiança que eu posso dar para as respostas. Olha o que os espíritos vão responder. Depende do grau de adiantamento real dos espíritos que dão essas descrições. Pois bem deveis compreender que os espíritos vulgares os espíritos vulgares são tão incapazes de vos informar a esse respeito quanto é entre vós um ignorante de descrever todos os países da terra. Formulais muitas vezes sobre esses mundos questões científicas que tais espíritos não podem resolver. Se eles tiverem de boa fé, falarão disso de acordo com suas ideias pessoais. Se forem espíritos levianos, divertir-se-ão em dar-vos descrições estranhas e fantásticas, tanto mais facilmente quanto esses espíritos que na erraticidade não são menos providos de imaginação do que na terra. Tiram dessa faculdade a narração de muitas coisas que nada tem de real. Entretanto, não julgueis absolutamente impossível obterdes sobre os outros mundos alguns esclarecimentos. Os bons espíritos se comprazem mesmo em descrever-vos os que eles habitam, como ensino tendente a vos melhorar, induzindo-vos a seguir o caminho que vos conduzirá a esses mundos. É um meio de vos fixarem as ideias sobre o futuro e não vos deixarem na incerteza. Então vejam, olha a importância de fazer links, né? Como Kardec ele explica num lugar para a gente entender no outro, né? Eu sempre digo, é um quebra-cabeça. Ele vai mostrar que, bom, primeiro, a confiança na resposta vai depender do espírito que responde. É o primeiro ponto que ele coloca, né? E ele chega a dizer, os espíritos comuns, levianos, eles são tão ignorantes como nós.
E se eles forem levianos, eles inventam respostas.